Gente amada, gente querida, você que curte meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: Arli, nós somos responsáveis pelo mal que nos fazem e pelas mentiras que nos contam. Frequentemente eu sou enganada por acreditar no que o outro me fala, e somente depois eu percebo as mentiras. Como eu evito isso? Apenas aumentando a minha percepção através da meditação? Tenho muita gratidão pelos seus vídeos. Obrigada. Gratidão também, minha cara. Vamos lá. Como lidar com mentiras sem perder a confiança nas pessoas? Esse eu considero um segredo importantíssimo do ponto de vista dos relacionamentos, de um modo geral, porque a gente não pode se deixar levar 100% pelas emoções que estão acontecendo ali enquanto a gente fala, enquanto a gente ouve. É preciso que um lado nosso, que um setor na mente esteja prestando atenção, mas não de forma crítica, é só botando reparo, como diz o caipira, né? A gente tem que botar reparo, ao mesmo tempo que a gente está envolvido emocionalmente. E isso a gente consegue com treino, não é? O desconforto de descobrir uma mentira muitas vezes vem junto com uma pergunta nada agradável e injusta para com a gente mesmo. Aquela pergunta que a gente se faz: como foi que eu não percebi que era mentira? O fato é que você não é responsável pelas ações dos outros, minha cara. Quando alguém decide mentir, essa é uma decisão que pertence inteira e somente a essa pessoa. Carregar a culpa pelas ações dos outros é totalmente sem sentido. Em princípio, acreditar não é um erro. O erro seria acreditar sem considerar que, possivelmente, o outro esteja mentindo. Confiar nas pessoas é sinal de generosidade, não de fraqueza. Fraqueza seria não lembrar que as pessoas mentem. Se alguém se aproveita da sua confiança para te enganar, o problema está na desonestidade da pessoa com quem você está falando. Ser enganada não te torna ingênua, apenas confirma que você se relaciona com base na confiança, o que é positivo, mesmo quando você se decepciona. E a gente se decepciona porque, ao ouvir a pessoa, a gente não considera a possibilidade da pessoa estar mentindo. A gente precisa desenvolver uma observação consciente e perceptiva, ao invés de ficarmos centrados só na desconfiança radical ou só na confiança incondicional. O mais saudável é, num momento de tranquilidade, você refletir calmamente sobre as duas possibilidades. 1. A pessoa está falando a verdade. 2. A pessoa mentiu. Porque isso seria um desperdício de energia e uma ideia equivocada, por você estar focada só na desconfiança. No meu sentir, minha cara, o mais saudável está em você desenvolver essa observação mais atenta que eu acabei de sugerir. Perceber coerências e incoerências entre palavras e ações. Notar os pequenos padrões de comportamento e prestar atenção nos sinais sutis, que às vezes, envolvidos pelas emoções, nós ignoramos. E aí vem a mentira, a gente não percebe. Esse é um precioso treino que nós devemos praticar a cada conversa com todo e qualquer ser humano. Com o tempo, o desenvolvimento dessas percepções faz com que a gente descubra as verdades e as mentiras cada vez mais cedo. A maioria das pessoas vive em estado de alerta e estresse constante, procurando mentalmente contradições e atos falhos na outra pessoa com que a gente está conversando. Perda de tempo e energia. Nada contra as análises mentais, muito pelo contrário. O que eu estou falando aqui não tem nada a ver com análises mentais, mas com aquietar a mente e deixar o coração perceber e falar. Porque quando a gente está em ansiedade, o coração fala, a gente não escuta. O legal é a gente ficar com a mente quietinha para que a gente possa conseguir ouvir o coração, sentir o coração. Não entre em autocobrança por não ter percebido uma mentira antes dela ter feito algum estrago. Proteger-se de mentiras não tem a ver somente com o fato de ter poderes sobrenaturais de percepção, mas tem a ver, sim, com cultivar um olhar e um sentir mais aguçados. Isso tem a ver com treino. É preciso que a gente treine a cada relacionamento que acontece. A meditação é uma amiga valiosa nesse processo. A meditação traz paz de espírito e, portanto, uma percepção mais profunda. A meditação acalma a ansiedade. A ansiedade é essa que bagunça a nossa lucidez.
A meditação ajuda a observar situações com mais serenidade e clareza. Quando a nossa mente está mais tranquila, a gente consegue captar sinais que talvez passassem despercebidos no meio da agitação do dia a dia, dos relacionamentos muito eufóricos e por aí afora. A serenidade trazida pela meditação permite que a gente tenha conversas diretas e honestas, uma escuta mais precisa e a observação de como uma pessoa se comporta não apenas com você, mas com as outras pessoas também. Essa observação te dá acesso a mais percepções do caráter da pessoa, da personalidade da pessoa. Ao conversar, faça perguntas diretas sem medo da resposta. Quando alguém mente, tende a se complicar ao repetir a mesma história. Observa se a pessoa mantém a mesma história com os mesmos detalhes ao longo do tempo. Questionar não é desconfiança. Pode ser apenas para você entender melhor o que a pessoa falou. E, ao mesmo tempo, uma forma de você conferir a coerência da pessoa ao repetir a história. Às vezes, quando a gente quer muito acreditar em alguma coisa, a gente acaba ignorando sinais que estavam bem ali na nossa cara, na nossa frente. E aí a gente cai na equivocadíssima culpa. Depois de jogar essa culpa no lixo, que é o lugar dela, você vai ver que ter ignorado esses sinais foi mais um aprendizado. Isso é um motivo para você não ficar se culpando, se condenando. Agradeça a você mesma por isso. No mínimo, essa foi uma oportunidade de você reforçar que, ao sentir aquele desconforto causado pela sua intuição gritando, é mentira, você não deu ouvidos. Numa próxima vez, você dará ouvidos à sua intuição. Quase sempre a intuição aparece como um incômodo discreto. Dar valor a isso é pura proteção. É importante distinguir uma mentira isolada de um padrão de desonestidade. Todos nós erramos ocasionalmente, só lembrando aqui. Mas pessoas que estrategicamente repetem mentiras, manipulam ou distorcem os fatos regularmente, demonstram um traço de comportamento tóxico. Quando você identifica esse padrão na outra pessoa, não precisa continuar oferecendo a mesma confiança. Reconhecer isso cedo é uma forma muito saudável de autocuidado. Sugiro que você pratique a autocompaixão ao invés de se culpar por ter acreditado numa mentira. Por favor, minha cara, não se puna por uma coisa que você não merece ser punida. Aliás, não se culpe por nada, porque tudo é aprendizado. Acolha o fato de que confiar faz parte da sua natureza afetiva. E isso não precisa mudar. O que precisa mudar é a sua agilidade para interagir saudavelmente quando a verdade aparece. Em vez de prolongar a convivência, discutindo, brigando com quem já demonstrou desonestidade, você pode encurtar o tempo desse convívio tóxico. Sugiro que você adote a distância saudável, que é aquela pela qual a gente pode ainda enviar a nossa preciosa energia amorosa para a pessoa. Na distância saudável, você decide a dimensão dessa distância com base na não convivência com os aspectos tóxicos da tal relação. O objetivo não é parar de acreditar nas pessoas, mas se tornar mais ágil para reconhecer quando alguém já se mostrou indigno da sua confiança. A meditação mantém a sua mente clara e centrada. Ela permite que você exerça uma observação isenta, uma comunicação direta, o respeito aos seus sentimentos e a entrega para você se afastar quando você sentir que é necessário. Minha cara, essa é a minha resposta, mas eu vou continuar aqui mais um pouquinho. Vou falar sobre umas reflexões que eu fiz e que estão no meu livro Foco no Afeto sobre a mentira. A gente só não percebe a falsidade ou a maldade em uma pessoa quando, de tão carentes e com autoestima no lixo, nos projetamos nessa pessoa. Essa situação é um prato cheio para psicopatas e narcisistas tirarem proveito de nós. Treino, meditação diária e exercício de empatia com foco no afeto. Ainda sobre a mentira. Por que a gente usa palavras quando o olhar já está dizendo tudo? Está lá no olhar, a verdade está lá. A gente usa palavras para tentar esconder a verdade. Quem ouve finge que acredita e quem mente acha que convenceu. E assim a gente vem se desentendendo ao longo da história, praticamente. Na verdade, a mentira é impossível. Só não vê quem não quer. Para evitar problemas, a gente cria outros problemas fingindo não ver o óbvio. A mentira está lá, no olhar do mentiroso, mas a gente finge não ver só para não criar mais problemas. É isso que cria mais problemas, né?
redundante até falar isso. Se você não quer ouvir mentira, não faça pergunta invasiva. Essa é uma dica para aquelas pessoas que são sincericidas, aquelas pessoas reativas, não é? Se você não quer ouvir mentira, não faça pergunta invasiva. Muito bem, minha cara, essa é a minha resposta. Espero que tenha trazido alguma luz aí para a sua questão. Gratidão pela sua presença nas minhas redes sociais, gratidão por essa pergunta e principalmente pela sua preciosa energia. Como sempre, quero estender essa gratidão aqui a todas essas pessoas encantadoras que frequentam aqui as minhas redes sociais, deixando uma amorosidade aqui que, como sempre falo, é de derreter. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.